Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para nosso resumo astrológico da semana, já clássico, segunda-feira, 10 horas da manhã, já está marcado, hein? Essa é uma live que ela está fixa. As outras lives eu tenho feito de forma mais solta, mas essa ela já está fixa. Eu vou pegar meu olhinho de bergamota aqui para dar aquela energizada. Muito, muito bom, bergamota. Enquanto a galera vai chegando, Arro, Camila, seja bem-vinda. Vamos aí falar sobre essa semana, resumão da semana que vai do dia 5 a 11 de agosto. Sempre gosto de lembrar que nessa live a gente passa pela semana falando principalmente dos planetas mais lentos e todos os dias, pela manhã, eu mando uma reflexão diária, né? Então eu falo sobre tudo o que está acontecendo no dia, inclusive com os aspectos da Lua, que são aspectos mais rápidos, aqueles aspectos do tipo, essa hora, essa manhã é interessante para isso. Essa tarde já muda um pouquinho, à noite já tem uma outra energia. Então isso é a Lua. A Lua ela vai passando mais rapidamente e vai fazendo os aspectos com os planetas. E tudo isso a gente fala no Astral do Dia, que está onde? Lá no Spotify. Vai no Spotify, procura lá Astrologia e Tantra, se inscreve ali para receber. Arro, seja bem-vinda. Vamos lá, né? Vamos lá falar sobre essa semana, que não é uma semana tão complicada, né? Uma semana que não tem tanta coisa acontecendo no céu, mas a gente está, né, numa semana de lua nova, né? Vai ser a semana inteirinha de lua nova, não teremos nem a mudança de fase da lua. A lua ela vai ficar crescente só na próxima segunda, então essa semana inteirinha ainda é de lua nova em Leão, né? Então temos ainda a lua nova em Leão. E o que a gente vai ter para hoje? Bom dia, seja bem-vinda. O que a gente vai ter para essa semana? Eu diria que é um grande, primeiro, né, é a inauguração do Mercúrio retrógrado, que já é uma mudança importante, ou seja, teremos basicamente um mês de agosto inteiro de Mercúrio retrógrado. Ele iniciou nessa madrugada de hoje e vai até o dia 28, se eu não me engano, ou seja, vai pegar praticamente agosto inteiro esse período de retrogradação de Mercúrio. Que inclusive, como não vai ter tanta coisa acontecendo nessa semana, eu quero fazer a questão ali da live, né? Vou fazer uma live para a gente conversar um pouquinho mais do Mercúrio retrógrado. Bom dia! Comecei a semana com passagem errada para viagem, vou ter que assistir depois, olha só. Poxa, então, vamos falar sobre Mercúrio retrógrado porque sim, a gente já começa a ver algumas coisinhas aí acontecendo nesse sentido, né? E eu sempre convido a pessoa a falar, beleza, o Mercúrio está retrógrado, mas não é simplesmente, então agora a gente vai sofrer por conta das coisas que vão acontecer. É como a gente usa esse Mercúrio retrógrado de forma positiva, de forma proativa. Falaremos sobre isso numa live ao longo dessa semana. Se não for amanhã, acho que na quarta-feira. Quarta-feira talvez é um bom dia para falar sobre o Mercúrio retrógrado em Virgem. Bom, a Lua Nova então aconteceu ontem no signo de Leão, né? É bom você ver aonde caiu essa lua nova, uma lua nova poderosa, traz a energia do elemento fogo. Aliás, para quem me acompanha aqui nos stories do Instagram, ontem eu postei, né? Eu fiz um pequeno ritual ali para a lua nova em Leão, acendi uma vela tal. E eu lembro que eu cheguei aqui, né? Porque eu acendi a vela, fiz algumas coisas e fui, né? Fazer outras coisas ao longo do dia, inclusive plantar uma mudinha de rosa que eu falei que ia plantar, ela está plantada lá. E aí, quando eu voltei, o fogo da vela estava desse tamanho, tipo, o fogo estava enorme. Foi uma coisa muito linda. Deu um medinho que eu falei, será que essa vela vai, né, acertar tudo aqui, vai queimar tudo, vai botar fogo? Lógico que não, né, porque tem tudo proteção aqui, eu não faço as coisas sem essa proteção. Mas estava um fogo muito, muito grande, né, em momentos ficou maior que a vela, e eu achei fantástico, né, por mais que possa ter alguma explicação ali física, né, até esse material, alguma coisa, não é tão comum a vela ficar com fogo tão alto, e eu trabalho com a espiritualidade, então eu entendo que foi feita uma ativação muito interessante ali. Então veja, né, como é que foi essa lua nova em Leão para você, qual é a área da vida que caiu. Eu abri alguns stories aí semana passada, falei de algumas pessoas, né, que mandaram o mapa para mim. Então veja tudo que a gente pode desenvolver ao longo desse tempo. E a lua nova nessa semana vai passar então pelo signo de Leão, onde ela já aconteceu e está hoje ainda, vai passar pelo signo de Virgem, e isso é muito interessante, porque, assim, eu diria que essa semana é uma semana-chave para a gente já começar a avaliar todas as questões do Mercúrio retrógrado. Porque o Mercúrio retrógrado, ele está em Virgem. Ele começou a retrogradação em Virgem, ele volta para Leão, né? Então, assuntos leoninos ainda serão revistos, mas ele iniciou a retrogradação em Virgem. E aí, quando a Lua entra em Virgem, ela já encontra, inclusive, o próprio Mercúrio ali. Né? E aí a gente tem possibilidade de já dar uma olhada boa, já dar aquela investigada nos detalhes do que precisa ser resolvido. Novamente, não vamos encarar Mercúrio retrógrado só como, que coisa chata que vai acontecer, vai atrasar meu pedido, vai fazer isso. Não. O que você pode fazer de revisão nesse período aí de agosto?
O universo traz isso para a gente mesmo, né? Ele traz aí, em termos de Mercúrio, ele traz ali de 3 a 4 vezes por ano a oportunidade, a possibilidade da gente rever algumas questões. E eu acho que é muito útil para quem sabe utilizar. Depois a Lua passa por Libra, uma Lua nova em Libra, bem interessante, né, para trabalhar aí questão de relacionamento, que sem dúvida pode ser uma temática boa para se olhar, até porque, como eu comentei né, na live da Vênus em Virgem, a Vênus vai ficar em Virgem praticamente né, o período ali que o Mercúrio está retrógrado. Então a gente vai ter uma analogia, né, uma conexão interessante entre a Vênus passando pelo signo dos detalhes e o Mercúrio retrogradando no signo dos detalhes e voltando para Leão. Então, assuntos de relacionamento, assuntos venusianos, muito bom para ser olhado aí nesse mês. E quando a Lua entrar em Libra, ao longo dessa semana, a Lua entra em Libra na quinta-feira. A gente pode ter mais insights sobre isso. E por fim, terminamos a semana com a Lua em Escorpião. E aí, inclusive, a Lua ficará crescente em Escorpião. Deixa eu ver se eu vejo aqui rapidinho, se eu consigo ver o grau da Lua crescente. Vamos ver aí se ele já mostra aqui para mim o grau da Lua crescente em Escorpião. A Lua crescente em Escorpião será na segunda-feira, por isso que não está contemplado aqui, porque a gente vai até o dia 11, domingo, mas na segunda-feira, ou seja, na próxima semana, bem na metade do dia, ali, meio-dia 18, a Lua fica crescente em Escorpião. Né? Então a gente vai ter ainda na segunda-feira a Lua em Escorpião, ela vai pegar parte do fim de semana, e a semana a Lua crescente em Escorpião, que acontece ali né, no grau 20. 20 de Leão e de Escorpião. Então falaremos sobre isso mais para frente. E aí finalizamos então a semana. Mas vamos olhar aqui dia a dia o que está acontecendo para a gente poder aproveitar o melhor. Talvez seja uma live bem rapidinha, porque, como eu falei, não vai ter tanta coisa para a gente conversar. A maioria das questões vão ser discutidas no astral do dia. A gente começa hoje, segunda-feira, com o início da fase de Mercúrio retrógrado. Então, sim, se eu olhar o mapa aqui agora, Mercúrio já está com Rzinho ali. Ele iniciou a retrogradação no grau 4 de Virgem. Veja, né? Quem costuma sentir mais o Mercúrio retrógrado? Quem tem o Mercúrio forte no mapa, a questão lá de quem é virginiano, geminiano, né, por ter a regência do Mercúrio. Às vezes a pessoa que tem um ascendente né, em um desses signos, Gêmeos e Mercúrio. Mas principalmente eu gosto muito de ver o mapa de uma forma bem personalizada, o seu mapa astral. Então, assim, quais são os pontos que esse Mercúrio está ativando nesse momento? Né? Você tem algum planeta no início de Virgem e no final de Leão? Se você tiver planetas no início de Virgem e no final de Leão, o Mercúrio está passando em cima. Então ali traz uma relevância bem maior. Se você tem planetas também no início ali do signo de Peixes e no início do signo de Gêmeos ou Sagitário, né, que são signos mutáveis, também pode ter uma influência importante pela quadratura e oposição. E para quem tem planetas ali no final, né, no final de Leão, Aquário, Touro e Escorpião, também pode ter esse Mercúrio trabalhando ali. Inclusive eu quero até olhar no meu mapa aqui só para dar de exemplo, porque eu tenho o meu Sol no grau quase 25 de Aquário, né? É 24,56. Então eu tenho ali quase no grau 25 de Aquário. Se eu pegar essa retrogradação aqui do Mercúrio, que eu vou avançando aqui, o Mercúrio ele volta para Leão e ele volta até o grau 22. Ou seja, ele ainda faz uma oposição ao meu Sol. Né? Então, para mim é importante, eu posso, através do Mercúrio, através da comunicação, enxergar coisas sobre a minha essência nesse período de retrogradação. Então é bem interessante olhar para isso. Veja se você tem planetas aí no final também dos signos fixos. Então Mercúrio fica retrógrado. Faremos uma live para conversar em mais detalhes, né? Aí eu vou dando mais dica também de como todo mundo pode olhar. E hoje a Lua entra em Virgem. Né? Então olha que interessante, deixa eu pegar aqui de novo, botar o mapa de hoje. Hoje a Lua está transitando aí no finalzinho de Leão e ela entra no signo de Virgem já hoje. Ou seja, a Vênus ela já começa a se encaminhar para fazer conjunção com a Vênus e com Mercúrio. E essa é uma conjunção que marca muito essa semana. Né? E que também, como eu falei, traz aquela bênção, aquela amenizada para o período de Mercúrio retrógrado. Então a Lua entra em Virgem hoje. Vale a pena a gente começar a olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para hábitos, questões de saúde principalmente, né? Como é que você está trabalhando a saúde, e aproveitar o conhecimento, a inteligência, a sabedoria de Virgem para a gente ir se preparando. Por quê? Né? Porque, como eu comentei, a gente vai ter uma lua cheia bem intensa ali, né? Que vai ser a lua cheia em Aquário. Porque a lua cheia em Aquário vai acontecer em quadratura com Urano. Então, assim,
são coisas que podem vir aí de surpresa, coisas que podem vir ali inesperadas. E talvez até um tanto bruscas, né? Porque é uma energia de Urano. E não é só a quadratura, a grande quadratura com Urano que vai acontecer também uma grande quadratura envolvendo Vênus, Marte e o Saturno ali, o Júpiter. Então, assim, a gente vai ter uma tensão grande aí nessa lua cheia, e quanto mais preparados a gente estiver ali para chegar nesse momento, melhor. Então, aproveita a energia da lua em Virgem para essa autoinvestigação, para olhar para os detalhes, para o aprimoramento. Terça-feira, amanhã, a gente não tem aspectos que não são os da lua, mas, como eu já comentei, a lua ela já encontra, né, assim que ela entra em Virgem, ela já encontra aqui tanto Vênus quanto o Mercúrio. Então a gente vai ter um dia interessantíssimo para, novamente, né, essa análise. Se você precisa conversar com alguém, se você precisa rever alguma coisa na questão de relacionamento, por exemplo, terça-feira já pode ser um dia que traz essa chamada. Né? O cuidado que a gente tem que ter sempre, né, com o Mercúrio no signo de Virgem e qualquer planeta no signo de Virgem, é o cuidado que a gente tem que ter com o excesso de crítica, né? Porque aí você pode criticar o outro e o outro vem e se defende, e ataca e assim por diante. Então, o que a gente pode aproveitar? Olhar nos detalhes o que precisa ser revisado, o que precisa ser reacordado. Né? Às vezes alguns acordos ou eles não estão sendo cumpridos, e aí eles precisam ser olhados, só, pô, a gente acordou isso não está acontecendo. Bom dia, Diana, seja bem-vinda. A gente teve esse acordo e não está acontecendo. Vamos ver, vamos falar, vamos conversar para resolver. Ou alguma coisa não está funcionando muito bem, tem que refazer algum acordo, tem que combinar alguma coisa. Paulinha, bom dia, seja bem-vinda. Então, a Lua fazendo conjunção com Vênus e Mercúrio traz essa dinâmica. Acredito que vai acontecer na madrugada, praticamente, a conjunção, né? Eu não consigo ver aqui direitinho o horário. Amanhã eu falarei no Astral do Dia. Então, novamente, fica o convite. Vai lá no Spotify, Astrologia e Tantra, segue Astral do Dia, já dá 5 estrelinhas que ajuda bastante. Por um acaso você não tem o Spotify, você pode ir no YouTube também. No YouTube, o Astral do Dia chega lá como podcast, dá para você ouvir por ali, caso você prefira. Bom, mas essa semana tem um aspecto muito interessante e ele acontece na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ter esse aspecto que eu diria que é um dos melhores. Bom, na verdade tem só dois, né? Aspectos que não são os da Lua e são dois aspectos bem interessantes. Então, quarta-feira a gente vai ter o quê? O Sol fazendo ali um sexto com Júpiter, isso no grau 15. Bem no meio de Leão, bem no meio de Gêmeos, Sol e Júpiter se conversando bem. Mas eu sempre comento aqui que o sextil é aquele aspecto que ele traz uma oportunidade, mas a gente tem que dar um passo em busca dele. A gente tem que buscar essa oportunidade, falar, não, eu quero né, pegar essa oportunidade para mim, senão ela pode passar e a gente não trabalha a energia dela. Então, estamos falando do Sol já poderoso em Leão, ele no seu domicílio, trabalhando o brilho, energizando, né? Então todos nós podemos fazer isso agora, trabalhar o nosso brilho pessoal. Falei da pirita, né? Estou com a pirita aqui pendurada e a pirita junto aqui. A gente pode utilizar a pirita para trabalhar essa energia. E ele recebe um bom aspecto de Júpiter, que é o grande benéfico, que é o planeta que traz expansão, crescimento e principalmente ele traz também esse convite ao otimismo, a acreditar na vida. Pessoal, a gente tem só duas opções, né? Tipo assim, aquela coisa de ser otimista e acreditar que vai dar certo, mesmo que fala, beleza, eu sei que tem um desafio, eu sei que tem coisas para serem revistas, mas eu tenho uma fé, né? E a fé, na verdade, é isso. A fé, às vezes, a gente não está vendo aquilo que vai acontecer, mas a gente acredita. E a gente tem a visão de tipo achar que tudo vai dar errado, só pensar no pessimismo, que não vai adiantar. Eu vou dar um exemplo bem básico, né? Vamos supor uma pessoa que quer melhorar a saúde. Né? E a gente pode falar de melhorar a saúde, vamos falar emagrecimento, entrar no shape, né? Melhorar o cardiorrespiratório, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão sedentária, né? Está com um sistema cardiorrespiratório tão ruim que subiu uma escada está morrendo. E aí a pessoa fala, pô, não está legal isso. Então assim, ela não vê o efeito, mas se ela fizer exercício, se ela fizer uma alimentação melhor, ela começa a perceber, ela acredita que ela vai receber um resultado. E a grande questão é que o resultado não é imediato. Né? Então a pessoa ela começa a fazer exercício, ela começa a se alimentar melhor e ela não vê nada acontecendo assim tão próximo. Né? Existe um período para o efeito começar a chegar. A mesma coisa com produtos naturais. Quando a gente fala, por exemplo, de óleo essencial, quando a gente fala de alguns elementos que ajudam bastante, a pessoa acha que, como uma pílula mágica do remedinho, ela vai tomar ali e já vai ter o efeito na hora. Não,
né? Às vezes tem a questão de um hábito, esquema virginiano, para a gente conseguir o efeito. E tudo isso passa pelo quê? Pelo acreditar, porque se a pessoa não tem fé, não acredita que se ela tiver uma boa rotina, fazer exercício, se ela comer bem, se ela dormir, ela vai melhorar o corpo dela, ela vai melhorar a energia dela. Se ela não acredita nisso, ela não vai fazer. Né? Se ela fala, não, não é para mim, eu não consigo, eu não tenho como, aí ela para, não faz nada e não vai resolver. Então, quarta-feira, a Lua estará em Virgem, né? A Lua estará passando pelo signo de Virgem e se opondo a Saturno. Inclusive, esse horário pela manhã, a Lua estará se opondo a Saturno. E vai estar fazendo o quê? Também quadratura com Marte e Júpiter. Ou seja, a quarta-feira tem um certo desafio, é um dia com aspectos desafiadores, principalmente a oposição a Saturno, porque é quando a gente enxerga, a gente tem que ver ali alguns bloqueios, algumas coisas que nos limitam, nos impedem, né, que é a representação do Saturno, e ele ali no signo de Peixes falando muito de questões inconscientes, famoso inimigo oculto, aquele que está dentro da gente, que é a nossa cabeça, né? E a gente não consegue enxergar ele direito, mas ele está ali, né? A Lua fazendo oposição a Saturno vem trazer isso, mas o Sol, falando bem com Júpiter, vai falar, beleza, você consegue, né? Busque conhecimento, conhecimento superior, né? Que é a energia do Júpiter. Então, trabalha aí o seu conhecimento, a sua espiritualidade, a sua fé, que você consegue vencer os obstáculos. É muito interessante porque os dois luminares, então, Sol e Lua, estarão falando com Júpiter e Saturno. Saturno vai estar se opondo à Lua, ou seja, aplicando um desafio, e o Júpiter vai estar ajudando o Sol. O Júpiter vai estar falando, pega essa energia aqui, acredite que você consegue. Essa energia, ela espalha-se pela semana. Então a gente já começa hoje, né? Já começa hoje. Se você está ali meio para baixo, se você precisa de uma dose de otimismo, começa a trabalhar isso. Procure coisas, pessoal, também isso é muito importante. O que a gente consome, né? Se você só consome pessoas falando, conteúdos, vídeos, notícias, enfim, que vão trazendo um viés negativo, né? O que vai sendo colocado no seu sistema? Medo, né? Ah, realmente não vai dar certo, vai ter uma crise enorme, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí você pode fazer o quê? Você pode ficar ali num sistema que tem medo, né? Que se bloqueia. Se você começa a ter contato com coisas mais positivas, né, com coisas que te fortalecem, você traz o melhor desse Júpiter, você traz o otimismo para a sua vida. Bom, quinta-feira. Quinta-feira eu diria que é o dia do relacionamento, hein, pessoal? Quinta-feira é o dia do relacionamento. 8/8. A gente vai ter aqui o dia do relacionamento. Por quê? Bom, a Lua entra em Libra. Então, só pela Lua entrar em Libra, já traz a ênfase da questão do relacionamento. A Lua entra em Libra e faz conjunção com Lilith, que está lá no signo de Libra, lá no início. Então pode trazer feridas, pode trazer questões que precisam ser tratadas na questão do relacionamento. E a Lua se encaminha para a conjunção com o Nodo Sul, a cauda do dragão. Aliás, no fim de semana falamos um pouquinho aqui nas caixinhas do Instagram sobre a cauda do dragão, né, que fala sobre questões de vida passada, e no caso a conjunção de Lua com cauda do dragão em Libra é aquilo que a gente tem que desapegar, deixar para trás, né, liberar. Então, só por isso já traz uma coisa muito forte, né? A Lua entrando em Libra e fazendo aspecto com esses dois pontos aqui, Lilith e cauda do dragão. Mas para além disso, no dia 8, que é quinta-feira, o Mercúrio e a Vênus se encontram. Eles fazem uma conjunção, Mercúrio e Vênus em conjunção. Qual que é a questão? O Mercúrio está retrógrado, como já sabemos, né? Ele iniciou a retrogradação hoje. Então ele convida a revisões, a olhar para trás, ver o que tem que ser trabalhado, a olhar para dentro, né, porque a retrogradação também traz uma coisa muito de introspecção, de olhar para dentro. E a Vênus vai falar sobre relacionamento. Agora, olha que interessante. Mercúrio está totalmente em casa. Mercúrio está em Virgem. Em Virgem, o Mercúrio está no seu domicílio. Se a gente colocar a visão tradicional, o Mercúrio está até exaltado em Virgem. Então ele está super em casa, super poderoso, ele manda ali, né, nessa área. Já Vênus, ela está na sua queda. Né? Vênus, ela se exalta no signo de Peixes, ou seja, ela fica ali exaltada, né, com essa energia pisciana. No signo de Virgem ela está numa queda, o que seria, né, um lugar onde ela está um pouco enfraquecida, vamos dizer assim. Né? Aliás, eu falo sobre isso no curso de astrologia, a gente vai falar sobre dignidades planetárias. Nem chegou essa aula ainda, ela vai chegar. A gente está meio no início do curso,
quem quiser, entra aqui. Né? Se você está vendo essa live gravada, vai ter aqui na descrição da live o link para você poder entrar no curso. Aí você entra no curso e a gente pode aprender astrologia e você vai entender tudo isso que a gente fala que é essa linguagem, né? Porque a astrologia ela é uma língua, é uma linguagem que você aprende. Então, esse simbolismo, né, que a gente pode extrair daqui, o Mercúrio retrógrado, ou seja, pedindo revisão, fortalecido, Mercúrio que fala da comunicação, né, a conversa, o diálogo, a comunicação. No caso aqui, pegando detalhes, que é uma energia virginiana, novamente, às vezes pequenos detalhes, mas é uma coisa pequena aqui, outra coisa pequena ali, outra coisa pequena aqui. Essas pequenas coisas que podem ir se juntando formam uma coisa, né, que tem muito impacto. Então, às vezes é uma coisinha que incomoda aqui, aí é uma coisinha que incomoda ali, uma pequena coisa que incomoda ali. Isoladamente, essas pequenas coisas, sei lá, não fariam tanto mal ali, não faria tanto efeito, falando num relacionamento, né? Agora, quando você junta todas essas pequenas coisas, isso pode ficar uma coisa grande, né? E acaba afetando o relacionamento. Então, o que a gente pode tirar, né, dessa quinta-feira? Mercúrio fortalecido, Vênus meio que enfraquecida, no sentido de ele está mais predominante, ele está mais forte, é o diálogo, a conversa. Né? Então, e aí podem ser DRs, né, as famosas DRs, mas, novamente, não é só questão de relacionamento afetivo. No geral, relacionamento afetivo é o que predomina, né, que as pessoas mais sentem impacto, mas qualquer relacionamento. A gente pode ter um período aí, especialmente na quinta-feira, mas eu acho que a semana ela passa meio por isso, onde podemos ter boas conversas, né? Conversas ali, práticas inclusive, né? Porque a gente está falando de uma energia, né, que está juntando terra e ar, né? Que traz uma pegada mais racional, inclusive. Né? Racional, prática, do tipo, é isso aí, vamos pegar no dia a dia, tira um pouquinho da emoção, porque se a gente pensar o elemento água, quem está lá no elemento água é Saturno, né, que está ali, e o Netuno. De resto, os planetas estarão ali em fogo, ar e terra. Então traz uma conversa prática, uma possibilidade de conversas práticas para a solução de questões. Né? Então, seja na sua vida ali, se você precisa resolver alguma coisa interna sobre relacionamento, você pode ter bons insights, pode ter aí, através de sonhos, meditação, coisas que você pode fazer. Se é o relacionamento com outra pessoa ou outras pessoas, o diálogo pode ser bem trabalhado. O que você pode fazer já a partir de hoje, né? Você que está assistindo essa live. Se tem alguma questão para resolver, se tem alguma questão para harmonizar, já vai trabalhando ali, já vai levantando dados, já vai fazendo a lição de casa, né? Que é uma energia virginiana, vai pegando ali nos detalhes, de repente até anota alguma coisa para poder ter uma conversa assertiva. Muito, muito interessante essa quinta-feira, né? Mercúrio em conjunção com Vênus, a Lua entrando em Libra. Na sexta, então a gente vai ter ainda, né, essa energia de Mercúrio e Vênus. Eles estão juntos ali, embora Mercúrio já voltando para Leão e Vênus seguindo, né, pelo seu caminho ali por Virgem. Sexta-feira, dia 9, a gente vai ter o quê? A Lua passando pelo signo de Libra, e a Lua faz um bom aspecto ali, tanto com o Sol, o que já traz uma harmonia, ou seja, aquela conversa que se teve ali na quinta-feira ou ao longo dessa semana, resolve algumas coisas e traz uma harmonia. Né? Sol e Lua em harmonia ali. O Sol em Leão, fortalecidíssimo em Leão, e a Lua no signo de Libra. Então os dois se falando bem. Trazendo uma harmonia para a gente, né? Uma harmonia interior, nosso Sol e Lua interior, e harmonia entre os relacionamentos. Mas não é só Sol e Lua que estão envolvidos, né, nesse aspecto fluente. A Lua faz um trígono com quem? Com o Júpiter e com Marte. O Júpiter, lembra que ele já está falando bem com o Sol. Então olha que interessante na sexta-feira, pessoal. Essa sexta-feira está bem legal. Né? Inclusive ela pode ser um dia também, né, muito bom para resolver a questão de relacionamento, continuar um dia, como posso dizer, alternativo, né? Caso você não possa falar na quinta-feira, sexta-feira pode ser o dia, porque na sexta-feira a Lua se junta à boa conversa que está acontecendo entre Sol e Júpiter. Então a Lua entra no meio e fala, opa, quero entrar nesse meio aqui, vamos conversar os três juntos. E não é só os três, o Marte está ali também. Né? O Marte trazendo iniciativa. Marte está onde? No signo de Gêmeos, ou seja, a iniciativa da conversa, a iniciativa da gente poder ter diálogo. E mais interessante é o quê? A Lua está em Libra e quem é o regente de Libra é Vênus. Vênus está lá no signo de Virgem, trabalhando os detalhes de desenvolvimento que a gente tem que ter. Bom, aí a gente chega no sábado, dia 10, onde muda um pouquinho o clima, né?
porque a gente sabe que a Lua entra em Escorpião sábado, dia 10. E a Lua em Escorpião é uma Lua bem desafiadora, né? A famosa Lua em queda. Novamente, quer aprender sobre astrologia, quer entender por que eu falo domicílio, exílio, queda, exaltação? Vem para o curso de astrologia, né? Que é bem interessante para você poder pegar essa linguagem para você utilizar na vida. Bom, a Lua ela vai se encaminhando ali por Libra no sábado e chega um momento que ela entra em Escorpião. Quando ela entra em Escorpião, o que acontece? Já a primeira tensão entrou em Escorpião, entrou num reino onde a Lua fica ali meio, ela não está à vontade, ela não está tranquila. Lembrando que a Lua representa as nossas emoções e também é o portal de tudo que entra aqui na Terra quando a gente fala ali dos astros. Então, a Lua representando emoções, entrando num signo turbulento, num signo, né, que traz ali um caos ali interno, que é Escorpião, que é um convite à transformação, um convite a olhar para as sombras, a Lua ela fica em queda. E por que também? A Lua fica exaltada aonde? Em Touro, que é o signo da tranquilidade ali, as emoções ficam tranquilas, a exaltação é em Touro, quem é oposto a Touro é Escorpião, a Lua fica em queda em Escorpião. Então as emoções podem ficar intensas, mas, novamente, né, para quem aproveitar esse período benéfico, né, do Júpiter ali apoiando, da conversa ali de Vênus e Mercúrio, né, a gente pode ter aí uma Lua em Escorpião de transformação, de renascimento, de fênix. Porque é um dos simbolismos do Escorpião, né? Algumas coisas que finalizam para renascer outra. E vale lembrar que o Escorpião ele faz uma quadratura com o Aquário. E quem está lá em Aquário? O Plutão, que é o regente do Escorpião. Então, no sábado, assim que a Lua entrar em Escorpião, ela já faz quadratura com Plutão. Então, para quem está com as emoções legais, né, tá bacana ali, beleza, um renascimento, um aprofundamento, uma apropriação do seu poder. Para quem não está com as emoções muito legais, para quem ainda está com emoções que estão ali, né, lutando para serem vistas, emoções de raiva, medo, coisa do tipo, a quadratura com Plutão pode intensificar tudo isso. Né? Eu acabei não falando, a gente vai falar no astral do dia, obviamente. No astral do dia eu pego todos os detalhes do dia. Enquanto a Lua estiver passando pelo final de Libra, ou seja, nessa transição de Libra para Escorpião, ela vai fazer o quê? Oposição a Quiron, que vai falar sobre feridas. Então, toda uma semana para cura de feridas de relacionamento, reajustes e coisas desse sentido. A Lua entra em Escorpião, ela vai seguindo, então o primeiro aspecto é esse impacto ali com Plutão, né, que traz ali o desafio, traz ali uma coisa mais intensa. E no domingo teremos aí nenhum outro evento acontecendo, somente a Lua passando ali por Escorpião. Deixa eu colocar aqui domingo, dia 11, onde a gente vai ter a Lua ali no signo de Escorpião. Mas o que é interessante, no domingo principalmente, a Lua entra em Escorpião e embora ela esteja em queda, embora ela esteja ali num desafio, o que acontece? A gente vai ter a Lua falando bem tanto com Mercúrio quanto com Vênus. Né? Então, e essa união, esse diálogo entre o signo de Virgem e o signo de Escorpião, eu chamo de a combinação Sherlock Holmes. Por quê? Porque Escorpião é um signo profundo, investigativo. Né? É um signo que não tem medo de ir na caverna, não tem medo de ir para as profundezas. Esse é o Escorpião. Né? Então, é um signo regido por Marte, né, dentro da visão tradicional. Então, é o guerreiro, mas é o guerreiro que olha para dentro, é o guerreiro que vai ali nas profundezas do inconsciente. Então, o Escorpião, ele é o detetive corajoso, intenso e profundo. Quando a gente fala do Virgem, o signo de Virgem é um signo de detalhes, é um signo que pega ali detalhes, é um signo de muita inteligência também. Então, quando a gente junta esse diálogo, esse sexto que existe entre Escorpião e Virgem, a gente tem o quê? O Sherlock Holmes, né? Aquele personagem que investiga, pega a lupinha ali, né? E fala, pô, aqui tem um detalhe que ninguém viu e esse detalhe faz toda a diferença. Então, assim, pode ser um domingo extremamente investigativo, muito, muito interessante. Muito interessante. Novamente, o primeiro aspecto é com Mercúrio, que já vai estar no início de Virgem, retrógrado, né? E segue para o aspecto com a Vênus para trazer aquela harmonia. E vale lembrar que a gente já está tendo ali a quadratura de Saturno com Júpiter, né, que já está aqui se aproximando, porque o Saturno está retrógrado. Saturno vai estar, né, nesse dia aqui, domingo, no grau 18. O Júpiter ele está ali no grau 16. Então já são 2 graus de diferença, já dá uma quadratura forte. Então essa quadratura de Júpiter e Saturno vai se aumentando, né, vai aumentando a intensidade.
O Marte também vai chegando cada vez mais próximo do Júpiter, 2 graus também de diferença. E o que a gente vai ter? Essa combinação do que a gente tem que fazer para vencer bloqueios. Né? Então, esse Sherlock Holmes do domingo pode ajudar bastante também. Eu diria que é um domingo bem interessante. Talvez seja um domingo um pouco mais introspectivo. Né? A gente vai ter aí uma predominância do elemento água, inclusive, né? Principalmente esse horário que eu estou vendo aqui, porque nesse horário aqui, já quase 10h30, o signo de Escorpião vai estar ascendendo, né? Então a gente vai ter também o Escorpião bem trabalhado ali. Então pode ser um domingo bem investigativo, e já lembrando que na segunda-feira, então, a gente vai ter a quadratura de Escorpião com o Leão, né? Sol e Lua, que vai formar a Lua crescente. Mas aí ela começa na segunda-feira, e na segunda-feira a gente volta aqui para falar da semana. Pessoal, é isso. Então, daqui, como eu falei, não tem tanta coisa, tanta novidade, né? Não tem novidade. Eu diria que a grande questão é a preparação que a gente pode ter. Revisões com Mercúrio retrógrado, diálogos, Mercúrio e Vênus, essa Lua, por exemplo, né, Escorpião, para a preparação para a Lua cheia em Aquário. Porque na Lua cheia em Aquário a gente vai ver que vão ter vários aspectos acontecendo ali, vários pontos do mapa de cada um de nós sendo aspectados ali. Então muita coisa pode ir acontecendo. E aqui o que a gente aproveita? Vamos nos preparando para isso. Agradeço aí todo mundo que participou. Gratidão aí. Essa live depois ela fica salva, também fica salva no Instagram, fica salva no YouTube, no próprio Spotify. Se você prefere, de repente, ouvir a live, né? Vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, as lives ficam ali também. Estou vendo ali uma forma de melhorar a questão do áudio, né? Mas não vai ser agora no Mercúrio retrógrado que eu vou conseguir resolver. Né? No Mercúrio retrógrado eu vou estudar como fazer isso, porque é o que eu falei, o que me vem à mente de repente é conseguir um microfone e tudo, mas tem que também estudar que microfone que é, porque também não adianta, né, comprar um e não resolver. Então, quero melhorar essa questão do áudio, mas por enquanto estamos aí. Muita gratidão, pessoal. Um beijão. Namastê, Harion. Nos vemos aqui. Eu vou ver que caixinha que eu vou colocar aqui, algum tema, alguma coisa. Quem quiser interagir na caixinha, fica de olho no Instagram, nos stories. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.